Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos darmos os primeiros passos com relação a dominarmos as ideias da metafísica da saúde, baseado no trabalho de Luiz Gasparetto, de Val Capelli e também em toda a minha experiência do yoga, do tantra e de uma visão quântica. Uma visão que aponta na direção de darmos um salto quântico em qualidade de vida e também em termos uma vida que vale a pena ser vivida. Eu resolvi começar a análise de vários elementos dessa metafísica da saúde falando do nosso sistema digestivo. No Oriente é muito comum apontarmos que somos aquilo que comemos. E em várias questões de espiritualidade, sempre busca-se ou jejum, ou a moderação, ou uma alimentação saudável. Jesus apontava para isso, Buda, Krishna, o Mestre Osho, enfim, todos os iluminados apontam nessa direção de termos uma alimentação adequada. Mas na metafísica da saúde, o sistema digestivo tem relação também como nós digerimos tudo aquilo que vem de fora. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem onde eu vou falar de forma superficial de algumas partes do nosso sistema digestivo e logo em seguida eu aprofundo cada uma delas. Então, note na tela. Vamos começar pelas glândulas salivares, que é a preparação da minha absorção, seja a absorção energética de alimentos, seja a absorção de situações do mundo externo e, claro, também é da onde eu vou, digamos, sentir gosto. Quando nós temos problemas na língua, por vezes nós não estamos recebendo do mundo exterior sabores adequados. Então são as glândulas salivares. A língua também, que tem essa relação com o prazer. Eu me lembro que uma vez a Monja Coen apontou a importância de nós agradecermos por termos paladar. Porque já imaginou, existem muitas doenças que nós não sentimos o gosto, não sentimos o sabor dos alimentos. Como seria a vida assim? Então a língua tem relação com o prazer, relação com a comunicação. O maxilar com a nossa audácia e os dentes é a expressão da agressividade. Por isso que em vários trabalhos corporais, principalmente trabalhos corporais reichianos, que você faz uma catarse, você joga energia por vezes negativas para fora, nós fazemos muitos movimentos com os dentes. Por vezes até de imitar um animal ou de colocar os dentes para fora para expressar a agressividade ou até mesmo para eliminar a agressividade contida em nós. O esôfago tem relação em como observamos e como lidamos com a realidade. A faringe, a aceitação do cotidiano, ou seja, a faringe, ela mostra como eu vou engolir ou não situações da vida. É comum falarmos assim, você não pode engolir sapos. E aí já entra essa questão na metafísica da saúde. Que sapos estamos engolindo na nossa vida quando temos problemas da faringe? Ou usando uma linguagem mais simples, quando temos dor de garganta. Estômago, claro, relação como digerimos os fatos do mundo e os alimentos também. Fígado, medicina chinesa, naturopatia, acupuntura, todas essas formas orientais, medicina chinesa e japonesa, vem o fígado como uma fonte de lidarmos com a agressividade. Inclusive, muitas vezes, pessoas que bebem muito, que acabam comprometendo por demais o fígado, têm relação com a má
lidarmos mal com a agressividade. Vesícula biliar, predisposição para agir ou não agir. Pâncreas, alegria, positividade, pensar positivo. Intestino grosso, a nossa desenvoltura no mundo. Intestino delgado, como assimilamos ou não o mundo exterior. E o apêndice é um sinal de alerta. Então, essa é a visão do sistema digestivo, principalmente baseado na visão do Val Capelli e na visão do Gasparetto, e nesse livro que eu tenho aqui em minhas mãos, que eu vou recomendar muito para você, que se chama Metafísica da Saúde. Esse, no caso, é o volume 1, onde trata sistema respiratório e digestivo. Você é aquilo que você come. Então, essa é a primeira ideia aqui nossa. Agora, aprofundando o tema, o sistema digestivo ele tem relação, então, com a aceitação ou não daquilo que está fora. Por exemplo, estômago. Por vezes nós entramos num ambiente e já sente aquela vontade até mesmo de vomitar. Esses dias eu tive conversando com o Michel, que é um rapaz que trabalha comigo em formações, em cursos, em grupos online. E ele fala que algumas situações que se apresentam nessas questões de formações online, Michel, tem vontade de vomitar. Porque nesse mundo existem pessoas muito avarentas, muito gananciosas, pessoas com uma vaidade muito grande, muito exagerada. Não tem a simplicidade, por exemplo, aqui de um animal, como o da Nirvana, relaxada, solta. Mas por vezes até os meus gatos, cachorros também, quando tem problemas de estômago, ou eles captam isso do meio ambiente, ou eles têm essa dificuldade de digerir. Então, quando nós estamos atendendo alguém e é levantado essa questão de alguém estar falando, eu estou com problema de estômago, estou com problema de digestão, como que eu estou digerindo as questões do mundo? E isso tem relação também muito forte com a mediunidade, porque na mediunidade as pessoas muito sensíveis e que têm um corpo muito aberto, mediunicamente falando, quando vem uma energia mal digerida, ela imediatamente sente no estômago, dá aquela contração. Eu também sinto, às vezes, a minha aproximação com algumas pessoas, eu nem tenho tanta sensibilidade assim, mas por vezes a minha aproximação de algumas pessoas faz com que meu estômago, como antigamente nós falávamos, o estômago embrulha. Agora, na alimentação, e nós sabemos o quanto que a alimentação influencia nos seres humanos, então nós como terapeutas devemos nos lembrar, primeiro, que não somos nutricionistas, mas podemos sim sermos exemplos de uma boa alimentação. Exemplos. Falar, por exemplo, para os nossos, digamos, clientes, menos doce, menos carboidrato. Na visão do Tantra, do Yoga que eu sigo, nós temos um sistema alimentar que você vai eliminando algumas coisas. Porque na sociedade moderna, de um modo geral, as pessoas são ensinadas a serem... O professor De Rose do Yoga falava, carniceiras, digamos. Nós comemos carniça, como o urubu, por exemplo, que são alimentos que estão em açougue. Então comemos, entre aspas, de tudo e carniça. E as pessoas que têm uma sensibilidade grande, a primeira coisa que elas eliminam são as carnes, as chamadas carnes vermelhas. Você tira elas. Depois você tira a carne branca, depois você tira ovos e leite. Quem for buscando esse sistema alimentar que eu falo muito no Tantra. Agora, vamos unir isso com a metafísica da saúde. Por exemplo, as pessoas comem muito doces. O doce normalmente vai representar o carinho, a afetividade. Então, na visão da metafísica, que sempre tem que ser acompanhada pela visão da medicina, e aqui no caso do sistema digestivo da ciência, ou das ciências da nutrição, dos nutricionistas,
mas o doce pode representar uma falta de estima. Uma pessoa que come muito doce, ela está com fome de amor, com fome de carinho, com fome de ser saciada pelos doces. Então aí surge essa vontade o tempo inteiro de se estar comendo doces. Aí entraria abraçoterapia, carinhoterapia, massoterapia, para suprir essa necessidade que é uma necessidade de carência. Uma necessidade de carência. Às vezes nós passamos por uma decepção, por uma desilusão e pronto, já vamos para o doce. Há uma carência, há uma abertura. E essas comidas doces não vão preencher isso. Por exemplo, se você foi uma pessoa machucada por alguém, machucada por alguma situação, você não digeriu isso no teu estômago. E se você for comer doce, você vai, como se diz na gíria do passado, tampar o sol com a peneira. Não tem como resolver isso. No caso, o sal, aquele que busca o excesso de sal, ou está relacionado com a agressividade ou com conflitos interiores. O doce, a priori, é uma carência, é uma falta de você se bancar, é uma falta de energia, de vitalidade. Já o excesso de sal é, por vezes, energia demais, agressividade demais. Por isso que as pessoas que dentro da visão do yoga, do tantra, do hinduísmo, que comem muita carne, elas põem muito sal, para saber lidar melhor com a agressividade. Eu tive contato com muitos lutadores de artes marciais que acabaram optando pelo sistema de vegetarianismo. Um deles é o Mike Tyson. E o Mike Tyson, que é um lutador de boxe, quando ele optou pelo vegetarianismo é porque ele não entrava para lutar boxe, ele entrava para brigar boxe. Tanto que o maior campeão brasileiro de boxe que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente é o Éder Joffre, que era vegetariano, e ele não brigava no ringue. É o maior campeão de boxe brasileiro. Ele lutava, ele via aquilo como um esporte, peso galo, pesquisa, e ele era vegetariano. Agora, o excesso de carne, o excesso de sal, faz com que as pessoas vão desenvolvendo um lado muito radical, muito agressivo. Você sabe que a carne se digere muito demoradamente no nosso sistema digestivo. Perdão, fui redundante, mas é isso. Meu pai, por exemplo, ele tinha diverticulite. A priori, uma das causas da diverticulite é quando, acredita-se, a carne ela vai grudando no intestino e o intestino entope. E aí você tem que cortar um pedaço do intestino que está entupido e emendar os outros dois, por onde passa fezes. E isso é muito difícil de ser trabalhado. E meu pai era uma pessoa muito agressiva, mas ele continha isso. Então é o que nós chamamos da pessoa enfezada, que é a pessoa cheia de fezes. O excesso de sal e essa agressividade faz com que as pessoas, por vezes, busquem se isolar das outras. Então, quem come muito sal, observa isso, por vezes se isola do mundo, cria uma separação. E quem come muito doce tem uma carência, uma absorção, e pode até absorver muito a energia do ambiente. Depois nós temos aqui pessoas que pensam demais. Normalmente as pessoas muito mentais acabam piorando isso com excesso também de sal, de alimentos condimentados também, de alimentos defumados. Essas carnes defumadas, por vezes, é um alimento muito utilizado por pessoas extremamente racionais. E o mestre Osho fala isso, né? Sinta mais e pense menos. Nesse momento que nós estamos vivendo,
eu já até dei umas aulas sobre essa questão de nós fazermos uma espécie de detox de celular. Detox de celular. Porque o celular é um instrumento que faz com que nós pensemos muito. Nós estamos o tempo inteiro no mental, ou o que é chamado também numa realidade virtual, que é uma realidade de mentira. A comida sem tempero, ao contrário, é a pessoa que não quer experimentar a vida. Aquelas pessoas que tiram totalmente o sabor, totalmente o tempero dos alimentos, ela não quer viver a vida plenamente. E aí entra uma questão, por exemplo, no yoga, no Tantra hindu, que é a questão de nós nos alimentarmos com muitas frutas. Eu já tive momentos da minha vida que eu era 100% frugivolista. Hoje existem várias pessoas falando sobre isso na internet, de sermos frugivolistas. Muita gente eu tive um professor chamado Mário Sanches, se você quiser pesquisar, e ele me ensinou isso, a comer só fruta em alguns momentos da vida. A pessoa que come muita fruta é a pessoa que quer experimentar a vida na sua totalidade. É a pessoa que não quer fazer com que o alimento limite a experiência do viver, porque a fruta é facilmente digerida. Você come, você não fica molenga, você não fica depressivo, você não fica sem vitalidade. Além do que a fruta é um alimento vivo. Você coloca a fruta na boca, ela ainda está viva. Então quem se alimenta de muita fruta são pessoas que anseiam pela vida. Ao contrário, pessoas que se alimentam de muitos alimentos mortos, elas têm uma resistência à vida. Uma resistência à vida. Bom, as dietas normalmente líquidas, são as pessoas que querem fluir na vida. Então, a dieta líquida, ela traz para nós uma despreocupação dentro da metafísica da saúde. Isso entra também hoje a visão da monodieta, que é você comer um dia inteiro só de fruta, tenta pesquisar isso, você come só fruta, você quer usar a tua energia para outros elementos. Tem pessoas que comem muitos alimentos mortos e elas, assim que acabam de comer, elas simplesmente param de viver. O processo digestivo é muito longo. Para vocês terem uma ideia, quando você come uma feijoada, e se você ver a receita de uma feijoada completa, é assustador. Se você come uma feijoada, depois de alguns minutos, o teu sangue venoso, se você tirar uma amostra do teu sangue venoso, lá tem pedaços de porco. É o modo de falar. Pedaços de porco, de porcos, que é um animal docíssimo, absolutamente amoroso. Se você tiver a oportunidade de ver um porco morrer, dificilmente você vai comer carne de porco em seguida. E a doçura dele, a forma como ele luta pela vida. E depois você come a feijoada, depois de 3, 4, 5 minutos, aquilo, tirar uma amostra do teu sangue venoso, tá lá a gordura de porco. Então, esses alimentos, por exemplo, alimento duro, pessoas que gostam muito de alimentos duros, é a pessoa que lida com o mundo de forma muito dura. A pessoa que dá preferência por alimentos líquidos é a pessoa que lida com o mundo de forma mais líquida. Aquele que faz muito jejum, é a pessoa que quer ter uma vida mais desapegada. Aliás, essa é uma cobrança de vários mestres iluminados, né? Jejua, para de comer por um tempo, porque isso trabalha o desapego, trabalha uma questão da espiritualidade também. E normalmente as castanhas, que dentro da visão do sistema imunológico, elas são muito bem-vindas. Aqueles que se alimentam de castanhas são pessoas que querem ir no fundo das situações. A questão das sementes também. Quem se alimenta muito de sementes, você tem situações na vida que você quer adentrar nas mesmas para valer. Não sei se isso é positivo ou se isso é negativo. E, finalmente, nós temos aqui
que as pessoas que buscam muito o alimento de trigo, apesar que hoje isso é muito questionado, mas na metafísica da saúde o trigo representa a vida. Inclusive nós temos várias passagens de Jesus falando do pão, o pão da vida. E dentro da tradição judaica, onde Jesus era um rabino, o pão ou os pães vão entrar em várias liturgias para representar essa própria vida, ok? Então, esses elementos que eu estou colocando aqui para você, eles têm essa relação com o nosso sistema digestivo. Você é aquilo que você come. Então, vai buscando essas respostas. Agora, mudando para um outro aspecto. Vamos falar aqui do vômito. O vômito, e hoje existem pessoas que são doentes porque ficam vomitando o tempo todo, elas provocam o vômito, enquanto que outras realmente acabam vomitando. Os meus gatos aqui, quando se alimentam mal, eles comem algumas plantas e eles provocam o vômito, por uma questão de saúde. Mas dentro da metafísica, o vômito é exatamente você colocar alguma coisa para fora. Alguma coisa que você está recusando que adentre em você. Então, o vômito representa uma rejeição. O que você está rejeitando? Por exemplo, essa doença de algumas modelos que vomitam para ficarem cada vez mais magras. São pessoas que rejeitam serem o que elas são. E elas querem simplesmente agradar os padrões de beleza. Então o hábito tem relação em não aceitarmos aquilo que se apresenta. Um exemplo, eu viajo muito para Visconde de Mauá, no Rio, onde eu tenho casa, e lá tenho muitas curvas para se chegar em Visconde de Mauá, muitas curvas mesmo. E eu nunca vomito, nunca tenho nenhum tipo de náusea, porque eu quero muito chegar na minha casa em Visconde de Mauá. Eu vou absolutamente aberto para aquilo. Outra coisa, eu sempre gostei muito de ler, você sabe disso. Eu sou um leitor voraz. Então eu posso ler em qualquer lugar que eu não tenho náusea nem vômito. Quer dizer, o meu amor pela leitura ultrapassa tudo isso. Essa questão do vômito também, é lógico que tem as questões da gravidez, que é hormonal, que faz parte do corpo feminino, mas às vezes isso é exagerado, muito exagerado. E o vômito exagerado provavelmente significa medo. O que eu quero falar para ti, que eu vou falar muito nessas aulas, é que quando você tem consciência de alguns elementos, isso por si só já te faz muito bem. Por exemplo, se uma mulher, ela está grávida, ela começa a vomitar muito e você questiona, você não está com medo de algo, com medo exagerado de algo, com uma insegurança exagerada, por exemplo, de ser mãe? O fato dela pensar nisso já pode trazer um equilíbrio dessa questão quando ela for psicológica. Quando ela for psicológica, ok? Vamos sempre estar estudando muito isso aqui. O que é psicológico e o que é mais emocional, que é o que eu estou tratando aqui contigo. Mas o vômito, ele tem essa relação com nós não aceitarmos algumas coisas. Por exemplo, medo de não sermos bem-sucedidos nos traz ânsia de vômitos. A digestão que eu falei antigamente, o medo de que as pessoas não nos digiram adequadamente, ou de que o mundo não vá digerir aquilo que eu ensino, ou como eu trabalho, ou como eu sou. Problemas no estômago, problemas digestivos. No caso do vômito, também tem relação com expulsarmos alguns ideais muito travados. Aí entra de novo a questão da catarse. O vomitar é jogar alguma coisa para fora. Eu que já tive a oportunidade de estudar alguns casos de exorcismo mesmo, coisas assim terríveis,
quando eu pesquisava isso, no começo do meu desenvolvimento de espiritualidade, quando a pessoa estava possuída por algo e ela punha para fora, ela vomitava. Ela vomitava. Ia lá o padre, no mosteiro de São Bento, e alguns mosteiros de São Bento realizam-se exorcismos. E quando se joga água benta em pessoas que estão possuídas, ela vomita. Talvez você já tenha visto isso em filmes, ou mesmo os exorcismos que são feitos dentro do budismo tibetano, de algumas escolas. As pessoas vomitam. Então é colocar alguma coisa para fora. Às vezes é o próprio medo que você joga para fora, ok? Então vamos agora para os dentes. O dente tem relação com a agressividade. Quando eu dirijo grupos terapêuticos de crescimento pessoal, que eu trabalho com a visão do Reich, William Reich, terapia reichiana, que complementa o Tantra, eu gosto muito de pedir para os praticantes que façam movimentos de animal mesmo, de colocar, fazer garra, abrir. Nas práticas de Reich existe uma técnica, por exemplo, que você fica assim com a cabeça para baixo, mas não é para você fazer isso, é só um exemplo. E você deixa a boca meio aberta para ficar babando, para relaxar e ficar babando, porque nós, quando criança, nós babávamos, porque havia um relaxamento muito grande. Tem pessoas que são tão tensas aqui na arcada dentária e nos dentes, isso fica tão preso, tão apertado aqui, e esses movimentos são ótimos. Por exemplo, eu faço karatê hoje. Já fiz várias artes marciais, e algo que eu acho assim incrível no karatê são os kiais. É incrível que você faz o movimento e ho, hi, ho, porque isso você põe para fora, que solta. E essa movimentação de mostrar os dentes, de abrir e fechar a boca, aqui tem um chakra na Índia que se chama Soma. É um chakra muito pouco estudado. Isso faz com que você ultrapasse ou faça uma catarse. Catarse é pôr para fora muitos processos de indecisão. Quem trava aqui, além de ser raiva contida, é indecisão. Quando você começa a soltar essa região, que tem relação aqui com o Vishuddha Chakra também, que é um chakra da mente, você começa a colocar a tua capacidade de decisão e a tua força, a tua determinação de seguir em frente. Então, a mastigação, essa trituração dos alimentos, é também para mim triturar o que o mundo envia para mim. Torne-se isso, torne-se aquilo. Você tem que, deveria. Então, quando eu faço esses movimentos, eu vou triturando tudo isso, engulo para o meu sistema digestivo cuidar de tudo isso. Então, quem tem essa região bem solta, e o beijo é muito importante para isso. O beijo solta demais essa região. Eu me lembro que nos anos 80, e eu levei isso até um bom tempo na minha vida, era muito comum nós darmos selinhos, que é beijar a boca, como um cumprimento. Na década de 1980 isso era muito comum. Hoje as pessoas mal dão as mãos. Mas na década de 1980 você dava um selinho, se aproximava bem esse centro um do outro, e as pessoas eram muito relaxadas, muito relaxadas. Eu lembro de Caetano Veloso, de Gil, Bethânia, Marina Lima, Cazuza, que eu tive com Cazuza várias vezes, assim, não era amigo de Cazuza, eu frequentava os mesmos lugares, dele dar esses selinhos, porque vai te libertando essa região. E quando aqui está tenso, há uma dificuldade muito grande de decidirmos alguma coisa, de lidar também com o nosso bicho. Mostrar os dentes é lidar com o bicho. O bicho é o nosso id. Nosso id é as nossas respostas mais instintivas.
Eu tive muitos problemas dentários na infância. Meus dentes não são bons. Inclusive esse dente aqui da frente, ele não é meu. Porque praticando esporte, eu devia ter uns 7, 8 anos, eu estava entre duas carteiras de escola, com as mãos na carteira e balançando o corpo. Com as mãos balançando. Eu era uma criança muito rebelde, muito insegura. E aí uma das mãos escapou e eu fui de cara no chão. Esse dente saiu por aqui, por baixo, abriu um buraco aqui e saiu. Tem uma cicatriz. Hoje não é notório, eu era muito criança. E meus dentes nunca foram bons. Sempre tive muitos problemas com dentes por causa dessa insegurança. Pela questão também de não saber colocar limites. Colocar limites. Tem um exercício que em grupos eu gosto de dirigir, onde nós, dentro de uma postura corporal, que é uma postura de posicionamento, você abre a boca e grita: esse espaço é meu, esse espaço é meu. Mostra os dentes, para mostrar que esse espaço, ele é teu, que você está defendendo esse espaço, que você está protegendo esse espaço. Aí existe uma divisão que é feita aqui, que problemas na gengiva está relacionado com nós não sabermos também tomarmos decisões, ou pelo menos falarmos das nossas decisões. Eu vou fazer isso. Esse falar não é só falar pela boca externamente, é você falar internamente. Tomar uma decisão, que nós chamamos de ponto zero. É aquela decisão que você toma que você não volta atrás. Não volta atrás. E quem tem essa energia de estar muitas vezes voltando atrás, você acaba tendo um monte de problemas de gengivite. Já o maxilar, aí entra muito essa questão da agressividade. Mesmo na medicina chinesa, você toca muito essa região, toca todo teus ossos aqui, eu não sei o nome deles, para soltar, e você vai encontrar várias divindades na Índia que elas estão mostrando a língua, como Kali, por exemplo. Kali é uma divindade da agressividade, ela traz uma força, e ela coloca a língua para fora, mostrando que há esse relaxamento aqui. E quem tem o controle disso sabe dosar a agressividade. É o que nós vemos nos kiais das artes marciais. O kiai, aqui é só uma passagem dele. Mas quando você começa a treinar alguma arte marcial, você vai perceber que o grito, o kiai, sai daqui. Mas ele tem que sair lá da barriga. Vem lá de baixo, passa por aqui. Aqui tem que estar aberto para você dosar essa agressividade. E com relação ainda, por exemplo, a boca, quando a boca começa a sangrar muito, a metafísica vai falar de uma insegurança muito grande. Uma insegurança. Como esse chakra, o soma, e tem o soma, o soma ele fica mais aqui. Ele se liga a um outro chakra que chama jiva. Soma e jiva, ambos estão ligados. O soma não é aqui no Ajna chakra, que é um pouco mais para cima. É um chakra muito pouco estudado no Ocidente. É que o Ocidente, quando estuda chakras, vê os mesmos de forma muito superficial. Sempre fala de 7 chakras, não entra para valer. O jiva é um chakra que fica na garganta. E ele tem relação com o falar. E com o escutar também. Mas, por vezes, é escutar a nós mesmos. Aquilo que na Índia é chamado de Bhavajananda. Bhavajananda. Escutar o meu mestre interno. Escutar o meu guru interno. Bhavajananda. Então, esse chakra jiva, eu preciso me escutar. E quando eu não me escuto, começa a haver um sangramento, começa a haver uma inflamação. Essa região aqui, sempre que tem problemas também, está ligada a frustrações. De novo, eu estou engolindo sapos. Eu estou com uma série de frustrações que eu não reajo. Às vezes não dá para reagir, mas pelo menos eu não me envolvo tanto com aquelas situações, que é o sangramento aqui. Eu não estou reagindo
adequadamente, ok? Agora vamos falar de uma questão importante aqui, não é, que é o mau hálito. Mau hálito. É claro que tudo que eu for falar aqui para ti, e eu vou enfatizar isso o tempo todo, essa aula é uma complementação à medicina, às terapias, a você se tratar, fazer exames médicos e saber também em que situação que está algum problema. Agora, dentro da visão mais espiritualista, metafísica, emocional, o mau hálito é quando você quer manter um distanciamento das pessoas. Você não quer que as pessoas fiquem por perto de ti. Você quer manter as pessoas longe de ti. Então essa é a questão do mau hálito, o distanciamento. E às vezes você nem sabe, né? Porque tem pessoas que têm um hálito muito ruim. E de novo, entre o sistema digestivo, eu me lembro que quando eu jejuei as primeiras vezes, eu ainda comia carne, comia bastante carne. E quando você jejua e ainda come carne, aquela carne que demora para sair do corpo, aquela putrefação, ela começa a sair pela língua. Eu sentia cheiro, gosto de animal morto na minha boca, de animais mortos há muito tempo, que estavam no meu sistema digestivo ainda. E era horrível, porque você pode escovar o dente se você faz jejum, você pode beber muita água, se você come carne, fica aquele gosto terrível. Tem pessoas que ficam 8 horas sem comer, já vem aquele gosto, que é algo que está saindo de ti que não está legal. E por vezes isso é para nós nos afastarmos das pessoas, para ficarmos o mais longe das pessoas possível. Isso tem relação também com a estomatite. A estomatite é quando você sente que estão te invadindo muito. Então, tanto a estomatite quanto o mau hálito, algo está te invadindo demais. Então, você acaba criando... A estomatite, no caso, ela é uma inflamação de algumas partes da nossa boca e ela acaba criando um hálito péssimo, péssimo, péssimo. Então, é essa necessidade de criar uma barreira que não pode ser criada por isso. Não pode ser criada por isso. Nós temos que achar outras formas de nos protegermos. E aí, de novo, exercícios que você define teu espaço. Esse espaço é meu. É um ponto zero. Não vou deixar mais entrar isso na minha vida. Porque tem coisas que eu abro uma porta e depois para tirar aquilo. Cigarro, álcool, vários tipos de drogas, pessoas que nós trazemos para a nossa vida e depois eu já não sei mais estar lidando com elas. Então a estomatite também mostra uma falta de preparo. Algo me pega de repente. Isso é muito estudado num tipo de terapia que se chama antipsiquiatria. Eu estudei muito essa antipsiquiatria com o Roberto Freire, que é um baita terapeuta. E na antipsiquiatria, as pessoas que por vezes nos invadem e nos fazem muito mal são às vezes pessoas da família. Por exemplo, um pai que chega para a filha e fala, a filha fala para o pai, eu vou viajar, eu vou morar fora. E aí o pai ou a mãe chega para a filha e fala assim, filha, você tem que ir mesmo, morar fora, estudar, você tem que ir mesmo. Mesmo que seu pai tenha um infarto, mesmo que sua mãe morra de tristeza, você tem que ir mesmo. Isso chama duplo vínculo, é uma dupla comunicação. Eu não tenho muita... Eu sou filho único, no caso, mas eu tenho uma família de irmãos que eu fui adquirindo na vida. E eles têm esse duplo vínculo terrível, tá? Eu vou te ajudar muito em alguma coisa. Eu vou estar junto contigo, eu vou te apoiar. Mas no primeiro momento em que eu preciso realmente de uma ajuda, não vem. E isso, segundo a antipsiquiatria, você pode ler Lang, tem um livro que chama Laços, do Lang, é muito bom, Laços. Ele vai falar sobre isso, que essas pessoas muito próximas é que por vezes acabam com o nosso prazer de viver. Por isso que familiares de sangue, ou que nós criamos um vínculo muito familiar, eles muitas vezes são desmancha-prazeres. E esse desmancha-prazer
tem relação com esse sistema digestivo, ok? A afta também tem essa relação, né? Tudo que é boca, né? A afta, o que está acontecendo? Você está colocando algumas feridas, não é, com a afta? Feridas mesmo. Então, o que acontece? Você está se ferindo. Está se ferindo de não se expressar, está se ferindo de não negar algumas coisas. Está se ferindo de engolir sapos ou de permitir que você mesma ou você mesmo negue o seu próprio poder pessoal. Vai se contendo, se contendo, se contendo. Essa questão é muito delicada de escolas, e quando surge a crise do coronavírus, isso para mim complica mais ainda, da pessoa ficar o tempo inteiro olhando para frente. Por exemplo, eu dou aula aqui, estou dando essa aula para ti, vou estar o tempo inteiro olhando aqui para frente. Assim que acabar essa aula, eu vou ali naquela parte ali da minha casa e vou imediatamente fazer o meu Qigong, o meu treinamento de energia. E a primeira coisa que eu faço é pescoço para cá, para lá, para cá, para cá, para cá, para cá, soltar os ombros. Eu faço um trabalho de corpo inteiro antes de dormir, não todo dia. Porque olhar o tempo todo para frente, a gente vira meio uma ameba. Acho que é carrapato, que não sei exatamente, que fica numa árvore e pula no boi. Quer dizer, ele passa a vida inteira olhando, um parasita, olhando alguma coisa para mergulhar e puxar o sangue. Nós somos esse corpo-mente, é corpo-mente de primata, macaco. Então nós nascemos para ter toda essa movimentação de olhar para cima, para onde eu vou pular, de olhar para baixo, para onde eu vou cair, de olhar para onde eu vou saltar. Então essa ideia de ficar o tempo inteiro olhando para frente para uma tela, ou em sala de aula para uma lousa, um quadro antigamente quadro negro, né? Agora é um quadro branco com caneta, isso eu nego a minha capacidade de ampliar horizontes. Por isso que nos processos terapêuticos que eu ensino para ti, é importantíssimo olharmos em todas as direções. Está trabalhando bastante com o nosso olhar. O yoga fala disso, o tantra, as terapias haitianas também. Então, por exemplo, a afta ou problemas na língua também vai ter essa relação com nós não vivermos a vida plenamente. A língua, no caso, ela vai nos dar exatamente a percepção do que eu quero que entre em mim ou não. Eu me lembro uma vez que eu estava namorando uma menina, eu paquerei tantos anos essa menina, e essa menina fumava. E eu fui beijar essa menina, mas ela fumava muito. Eu já beijei algumas pessoas que fumam um pouco. Ela fumava muito. E eu percebi isso quando eu beijei a língua dela. Era assim, horrível, horrível. E até hoje eu tenho essa sensação assim, de permanecer no beijo. Faz muito tempo. Hoje eu falaria, eu não me afastaria. Mas eu continuei beijando com uma sensação de novo que pega o estômago. Eu não digeria bem aquele beijo. Terrível isso. Terrível. Porque a minha língua, a língua ela é muito sensível. Então teve uma época, os anos 2000 e pouco, que as pessoas se beijavam muito. Nessa época eu já era casado, já tinha uma vida mais tranquila. Mas as pessoas se beijavam muito, era muito comum, tinha aquelas festas na Bahia, micareta, acho que fala, enfim, trio elétrico, as pessoas beijavam, eu beijei 20 pessoas, beijei 30 pessoas. Então você perde a sensibilidade de quem você está deixando entrar no teu corpo. Essa é uma visão metafísica. E a língua, ela tem relação também com essa, por exemplo, se você pega um alimento, que a gente está falando do sistema digestivo, se você pega a carne, pega um pedaço de filé mignon, põe na boca, você mastiga 1, 2, 3 vezes, você está mastigando o alho, o sal,
e outros temperos. Eu não sei que tempero que põe na carne. Mas se você continuar mastigando, você vai começar a sentir o cheiro de o gosto, né, perdão, de uma coisa podre, de uma coisa morta. De uma coisa morta. Na tua boca, algo que está morrendo. Algo que está morrendo. Eu lembro quando eu comia a carne, às vezes eu não conseguia engolir a carne, ela tinha músculo, sei lá, e aquilo lá era nojento para mim. Porque a minha língua, ela percebia que tinha alguma coisa morta ali. Então a língua, ela tem essa relação, todos os problemas da língua, de perceber o que eu quero que entre e o que eu não quero que entre. A língua vai fazer essa separação. Tanto que no yoga nós temos muito essa questão de colocar a língua no céu da boca, no yoga e no tai chi, que são o ápice da espiritualidade oriental, junto com a meditação, o zazen. O zazen também se põe a língua no céu da boca, zazen é a meditação sentado, para fazer com que uma energia suba e desça. Então, olha quanta coisa que você está aprendendo que vai te ajudar nessa visão de dar um salto quântico na tua vida, ou de unir essa visão do quântico com a psicoterapia indiana, a psicoterapia tântrica, e claro, esse trabalho do Gasparetto, esse trabalho do Val Capelli tão bonita. E o Gasparetto e o Val Capelli, ele vai falar muito que a língua, ela pode ter a língua presa, que é uma pessoa que bloqueia o prazer, a língua presa, ou morder a língua, que é algo que a pessoa está com um desconforto energético muito grande que acaba trazendo um dos maiores malefícios hoje do mundo, que é a ansiedade. Um sinal que a ansiedade está muito grande é quando alguém morde a língua. Você não está conseguindo lidar com a sua própria ansiedade. Então o teu corpo, ele cria uma forma de você se autopunir, de você se automachucar, mordendo a sua própria língua. Vamos agora para outro ponto aqui importante, que é a faringite. Faringite, e eu vou falar muito da gripe quando eu falar do sistema respiratório, porque o que eu inventei de gripe na minha vida, para não ir na escola, porque a gripe normalmente você não quer fazer alguma coisa. Então, lógico, pode ter 1000 causas, vírus, bactérias, sistema imunológico, que isso hoje é fundamental. Mas, por exemplo, a faringite, que tem a mesma energia da gripe, é quando você não está aceitando um monte de coisas. Só que no caso da faringite, às vezes, você não está aceitando coisas que são normais de aceitar. Normais de aceitar. Tem pessoas que se irritam demais porque o time de futebol perde. Ora, os times de futebol ganham e perdem. Ou porque o partido político dela perdeu. Os partidos políticos ganham e perdem. Ou porque tem muito trânsito em algum lugar. Cidade grande tem trânsito. A faringite é quando nós também não estamos, então, engolindo algumas situações que são normais. Aí também no yoga tem muitos exercícios de você trabalhar essa região, para nós reagirmos interiormente melhor do que estamos reagindo, ok? É claro que tem algumas situações, esses dias eu estava vendo uma pessoa dando uma palestra, e tem algumas pessoas que vivem num mundo talvez cor-de-rosa demais, como se fala, né? Que a pessoa falava, um dia, às vezes você tem 5 dias de chuva, mas você tem que olhar para aqueles dias nublados de chuva, que você não sai de casa, e agradecer. Não sei se é o caso, fala, poxa vida, hoje está chuva, não para mais essa chuva. É natural isso. Hoje existe assim um exagero de falar que nós temos que agradecer tudo. O que não pode é amaldiçoar, reclamar exageradamente. Mas às vezes você olha e fala, uau, só agradecer o dia. Tá, hoje eu vou ficar aqui em casa, ok. Mas essa maneira de lidar com o mundo, a maneira que a faringe, ela tem relação, muitas vezes, com a ideia que nós criamos situações desagradáveis. Às vezes um problema não é tão problema assim.
Não é tão complicado assim, algum tipo de problema. É uma coisa até mais simples, mas eu acabo criando um episódio extremamente desagradável. Aí te dá a faringite, que é uma inflamação que tem relação também com os sapos que engolimos. E aqui eu entro com outro ponto para você entender, que são os baldes que eu não chuto. Às vezes eu preciso chutar o balde, sabe? Chutar, tirar alguma coisa. E eu tenho isso, tem algumas pessoas na minha vida que eu já em vários momentos chuto o balde, elas voltam, chuto o balde, elas voltam, mas e isso vai te dando problema de faringite. No meu caso, por exemplo, é mais questões profissionais, que eu tenho muito pouco acesso a pessoas, eu sou muito solitário, mas às vezes algumas situações profissionais, esse mundo, esse ambiente profissional, das pessoas falando mal uma da outra, sendo avarentas, sendo materialistas, e eu lido com muita gente espiritualista, mas o espiritualista, em vez que ele não percebe que isso é só uma ideia, que ele é uma pessoa avarenta. E quando isso acontece, para mim afeta o coração. Vem uma dor muito grande aqui. Mas já teve momentos da minha vida que vinha essa faringite, uma dificuldade incrível de engolir. E aí essa ideia da metafísica é muito simples, né? Faringite, dificuldade de engolir alguma coisa, engolir algo. E aí nós temos também a questão agora do esôfago, que é um outro ponto interessante. O esôfago é um canal que se liga com o estômago, e eu tenho a impressão que aquele refluxo tem a mesma energia do esôfago. Refluxo. Quantas vezes que eu não tenho isso quando eu me trato mal? Aí eu tenho aquele refluxo, é horrível isso. O que é se tratar mal? Eu chego muito cansado, meu corpo está debilitado, meu sistema imunológico está tentando me colocar numa energia legal, e eu resolvo comer uma pizza à noite, que eu adoro pizza. Não só eu, uma boa parte do mundo. Então eu sei que aquilo vai me fazer mal, mas eu esqueço, teoricamente. Aí eu como e tenho refluxos à noite. A esofagite, né? E o que seria essa dificuldade com o do esôfago, que é uma e também o refluxo, é uma irritação enorme com as coisas do mundo. Uma irritação enorme. E tá ligado à culpa também. Então, às vezes eu como alguma pizza à noite e falo, puxa, eu não devia ter feito isso. Pronto. Aí vem o refluxo. Aí vem a dificuldade no esôfago. Uma vez eu tive até uma certa dor assim no esôfago, né? Isso é muito raro. Aí eu me lembro que eu preciso me tratar melhor. Ok? Então, temos aqui essa aula. Estou falando contigo há 53 minutos. Essa aula que a gente está falando dessa metafísica, eu estou trazendo muitos elementos da minha visão também do Tantra, de chakras, do hinduísmo. Daqui a pouco eu vou trazer mais isso, de uma psicoterapia tântrica, mas muito baseado na visão do Gaspa, do Val Capelli, do yoga, numa visão também da Gestalt terapia, para que você vá entendendo tudo isso e você às vezes aponte uma direção para uma pessoa. Por exemplo, eu estou em todo momento com problema digestivo, então eu vou lá e tomo sal de frutas, não sei se antigamente era eno, né? Tudo bem, isso pode ser a questão médica, ou um heparema, uma questão médica, fazer exames, isso é sempre bem-vindo, consultar um médico. Mas o que eu tenho que mudar, por exemplo? E aí que entra a tua percepção. O que eu tenho que mudar em relação a isso, não é? Por exemplo, essa gata que está aqui, ela era uma fera lá em São Paulo, porque ela tinha vários outros gatos que ficavam atormentando ela, porque ela tem um campo de visão muito pequeno, ela não enxerga de um olho, né, Nirvana? E do outro olho ela enxerga muito pouco. Então existia uma causa dela ser uma gata extremamente agressiva.
No momento que nós mudamos alguma coisa, hoje ela está aqui comigo no Guarujá com outro gato que é bem bonzinho, e não atormenta ela, chega perto devagar, os outros gatos vinham brincar até, mas ela não enxerga, ela se assustava, ela urinava no chão, nós vamos falar disso num outro momento, de urinar, mas ela não digeria aquela situação, não digeria, então eu mudei ela de local, então essa é a metafísica, que acaba funcionando muito com questões de animais também, a metafísica ou essa psicoterapia hindu, tântrica, que eu estou compartilhando contigo, ok? Na próxima lição vamos falar do sistema digestivo, adentrar mais nisso. O que eu te sugiro, se você é um terapeuta, anota tudo, tenha esse conhecimento, seja um terapeuta extraordinário, ok? Todo esse conhecimento vai ser muito útil na sua jornada de realização como pessoa, de realização como terapeuta. E talvez faça suas anotações assim, o Otávio falou muito de não engolir sapo, pensa nisso, de chutar o balde, às vezes, pensa nisso, de se proteger de algumas coisas, de ver se eu não estou sendo muito agressivo e guardando isso. Você imagina uma pessoa que todo dia sai para trabalhar, todo dia, e ela trabalha em algo que ela odeia. Imagina um negócio desse. Como que vai ser o sistema digestivo dela? Então ela tem que mudar isso. Não adianta ficar tomando remédio sem parar e não ter uma atitude que eu não estou digerindo bem o meu trabalho. Ah, Otávio, mas agora não dá tempo, agora não é possível mudar de emprego. Agora não... Ótimo, faz as pazes com isso. Se der para mudar, muda. Não dá, agora não dá, estou numa situação difícil, estou ajudando não sei quem. Aceita, faz as pazes. O que você não pode é digerir mal tudo isso, ok? Então vamos encerrar essa aula aqui. Gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.